Um outro ponto, antes de entrar, né, nessa questão das viagens, conhecer um pouco mais, não só as viagens, mas o teu trabalho em si, depois, né, dessa questão do Comitê Olímpico, uma coisa curiosa, né, eu sempre pergunto, como que foi a sua primeira viagem internacional? Porque, eu digo por experiência, né, quando você vai, você sente um negócio diferente no coração, assim, um sentimento tão bom, né, ir para um lugar que você nunca foi, o cheiro, o ambiente, é algo incrível. Então, com quantos anos você foi? Como que foi a sua primeira viagem? Porque depois que vai a primeira vez, parece que você cria alguma coisa. Eu quero ir de novo. Nem que seja uma vez por ano, a cada 2 anos. Uma hora eu vou voltar. Nem que seja para esse mesmo lugar, mas para outros lugares, né? Verdade. Como que foi a sua? Então vamos lá. Minha primeira viagem internacional eu tinha acho que 13 para 14, por aí. E foi sozinho. Sozinho. Assim, então foi simples. Né? E foi sozinho. Então foi bem tranquila, né? Foi bem tranquila, né? Não, mas foi sozinho, vou te explicar o porquê. Minha madrinha, né, que na época, já falecida, mas que na época ela trabalhava numa multinacional, e ela estava fazendo um trabalho na Suíça, tá? E na ida dela para a Suíça, ela já ficou sabendo que ela teria que esticar essa viagem para Miami, né, para os Estados Unidos, também a trabalho. E aí nisso ela falou assim, uma oportunidade, porque aí ela negociou, porque ela ia estar entrando no período de férias e tudo mais, e aí ela negociou e falou assim, uma oportunidade de eu levar os meus 2 afilhados. Nossa. E aí, só que ela ia sair da Suíça e ia direto para lá. Então, Como, né? Não. ou alguém ia ter que levar, ou a gente ia ter que ir, né? E o meu primo, que era o outro afilhado, mais novo do que eu, 2 anos, então o Fábio. Então, tipo, eu acho que tava com 13 e ele com 11, era uma coisa assim. Então, aí foi uma correria, Imagina, né? porque foi uma correria, imagina. Foi na ida dela que tomou essa coisa e ela Já falou tinha que assim, tomar essa decisão. ela virou pro meu pai, pra minha mãe, né, e pros pais dele também, e falou assim, ó, passagem, hospedagem, tudo por minha conta. É presente. Só mandem. Só mandem um dinheirinho para eles comerem, fazerem as coisas deles lá e ver papelada, ver tudo aí. Se vocês conseguirem, me avisa que eu compro a passagem. E foi assim. Madrinha, legal? Então, Dinda, olha. né? Dinda, Dinda, hein? O vô e vó serve para estragar, né? Pai e mãe para educar e Dinda para mimar. Pra mimar, Dinda com para mimar. certeza. Então, enfim, e aí a gente foi. Meus pais tiveram uma correria danada e tal, mas assim, no período não foi nada programado. Então eu me lembro que eu perdi 7 provas no colégio. Nossa, Sim, tive que ir para recuperação por causa disso, Sim. porque eu não, né? Enfim, mas valeu super a pena, né? Porque a gente viajou na antiga Varig. O voo deu problema no embarque, na decolagem, ele arremeteu. E a gente lá dentro, criança, a gente não estava sabendo do que se tratava. Só que, né, meus pais, todo Desesperados, mundo né, esperando né, notícia e o que está acontecendo. O que era, o que não era, enfim. Cara, mas assim, deu tudo certo, a gente foi, voltou, tô aqui, bem, sem traumas, conheci a Disney, o Mickey, Pateta, e aí foi a primeira experiência. Tá? Aí foi a questão do tipo, o meu inglês naquela época era um inglês de colégio, ou seja, a gente sabe que não é o ideal, não é o melhor, e agora a gente vai para o lado da cultura, da escola, né, do idioma. A gente sabe que não é a melhor situação. Eu era muito novo, né? Então hoje, se a gente falasse assim, meu Deus do céu, se eu pudesse voltar ao tempo, eu ia ter gasto meu dinheiro, ter investido meu dinheiro de forma diferente, porque o que a gente torrou com bobagem, de criança, coisa de criança, sim. né? Sim. Enfim, imagina, criança sem os pais. Na Disney! Na Disney! Loucura, meu Deus do céu, né? loucura. Nossa. E hoje, faz alguns anos, né, que você foi? Pô, alguns, eu tenho 47 hoje. 47, Então. alguns anos. Aquela visão da Disney, que eu tenho um amigo meu, ele falou, cara, eu não sou fã de Disney, não gosto de Disney, mas eu tava lá na Europa e os caras queriam ir pra Disney que tem em Paris lá. Paris. E ele foi. E aí ele contou, cara, eu fiquei abismado. Ele me contou que eu sou muito fã dos Vingadores, da Marvel. Ele falou, cara, você que é fã, você fica doido, você vira uma criança. Eu que não sou fã, fiquei maluco, fiquei assim, de uma forma como incrível. E esse teu amigo já foi na de Orlando? Aí não foi. Aí ele contou. Vai ficar mais ainda. Você que foi, é realmente tudo isso? Então, vamos lá, eu tive a oportunidade de ir nessas duas. Tá? E assim, e aí depois, bom, pela minha história aí, né, a gente vai a gente vai e volta, né? Vamos fazer assim, que a gente vai ficar indo lá e voltando, né? Então, posterior a isso,
Eu já cheguei a voltar lá na Disney depois disso e tudo mais, e minha irmã acabou que foi morar nos Estados Unidos. Que massa. Né? Minha irmã acabou morando nos Estados Unidos, ela mora hoje em Fort Lauderdale, ali pertinho. Então dá 3 horas, dá 3 horas ali de Orlando, de carro. Então, tipo, Bem prático. quintal de casa, praticamente, né? Mas assim, casa de ferreiro, dizem que o casa de ferreiro espeta de pau, né? Ela vai pouco pra Ela Disney. não vai. Porque o negócio dela é trabalhar e, né? Enfim. Mas, cara, eu tive a oportunidade de ir lá e no de Paris. Na de Paris foi engraçado. Por quê? Porque a gente saiu dos Jogos Olímpicos, aquilo que a gente estava falando dos Jogos Olímpicos, a gente saiu dos Jogos Olímpicos de Londres. Aí eu aproveitei e fiz Londres e Paris. E aí na de Paris eu aproveitei e fui até a Euro Disney. E aí lá a gente tem assim, foi um choque. Como eu já conheci Orlando, pra mim foi um choque. Por isso que eu perguntei se ele já foi na de Orlando. Porque pra mim foi um choque. Não que seja ruim, tá? Longe disso. A Euro Disney é maravilhosa também, porque é a essência da Disney. Só que tem a questão que a gente estava falando antes de começar aqui o programa, né? O perrengue a gente passa. Se encontrar com a pessoa certa do outro lado, legal. Se tu encontrar com a pessoa errada, o perrengue fica maior, né? Então, assim, e o povo francês, ele não é um povo, vamos dizer assim, tão quente, tão acolhedor, amistoso, sabe? Eles são mais retraídos, são mais sérios, né? Então, isso acaba passando também na Disney. Eu senti isso, sabe? Assim, se você tem um atendimento da de Orlando, com o pessoal sorrindo, maravilhoso, cantando, você vê um brilho no olho e tudo mais. No de Paris, eles vão estar sorrindo. Você vê um brilho no olho. Mas ele vai ser atencioso, mas não dá para comparar. Não dá para comparar. E veja bem, eu não estou falando mal dos franceses, tá? É uma questão cultural, né? Deles, é o normal, é o dia a dia. Então, assim, quando eu fui, eu tive esse choque, eu senti isso, né? E eu falo isso para todos os meus clientes. Se você tem a opção de ir primeiro na Euro Disney, vai. Porque que depois você vai levar o... Porque aí, quando você for para Euro Disney e depois você for para Orlando, você vai falar assim, pá, até porque a de Orlando é maior também, né? Sim. Os parques, as coisas, tudo mais, enfim. Tem você acaba comparando, não querendo, você acaba comparando, sabe? Mas tem essa questão.